pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lisley Alves, eu sou professora de anatomia. Hoje a gente está aqui, olha, em meio à natureza, para ficar com a cabeça bem fresca, para a gente poder estudar a vascularização do sistema nervoso central, né? Vocês verão nessas aulas que é um assunto bastante complexo, mas muito legal de estudar, tá certo? Tanto que nós vamos dividi-lo em 3 vídeos, tá? Nesse primeiro vídeo dessa série, a gente vai falar de alguns aspectos gerais sobre a vascularização do sistema nervoso central, tá? A gente vai ver quais são as artérias que dão origem a essa vascularização, de onde elas vêm. A gente vai ver alguns aspectos gerais. Como que acontece? Será que acontece igual nos outros sistemas corporais? Será que no sistema nervoso central as artérias estão junto com veias? Será que o sistema nervoso central tem sistema linfático? Tem drenagem linfática? Como será que é, né? Vamos ver isso agora? Então, nesse primeiro vídeo dessa série de 3 vídeos, a gente vai ver esses aspectos gerais. Combinado? Depois a gente vai ter outros 2 vídeos super legais também. Combinado? Vamos lá então? Vamos? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lisley Alves, a sua professora de anatomia. Vamos continuar então aí com o nosso estudo sobre o sistema nervoso central? Super legal esses vídeos sobre o sistema nervoso, né? No começo nós já vimos toda a divisão do sistema nervoso, vimos determinadas partes. Agora, nesse vídeo, nós vamos estudar um pouquinho sobre como que o encéfalo é vascularizado. Como que ele recebe sangue, como que esse sangue é drenado, como que acontece? Será que é igual nas outras partes do corpo? Vamos estudar então? Bom, vamos começar a falar sobre alguns aspectos gerais da vascularização do sistema nervoso central. Para começar, o sistema nervoso ele é formado por estruturas extremamente nobres, certo? Isso demanda um alto consumo de oxigênio. Além de oxigênio, também tem um alto consumo de glicose, tá? Então, esse alto consumo de oxigênio e de glicose, ele demanda um alto fluxo sanguíneo para o sistema nervoso central. Pra vocês terem uma ideia, o sistema nervoso central só perde em questão de fluxo sanguíneo para o rim, né, que filtra todo o nosso sangue várias vezes por dia, e para o coração, tá? Pra vocês terem uma ideia do tamanho do fluxo de sangue que o sistema nervoso requer, tá? Pra vocês terem uma ideia, o encéfalo tem aproximadamente 2% da nossa massa do corpo, tá? 2%. Porém, ele consome 20% de todo o oxigênio disponível, tá? Então, ou seja, é um alto consumo mesmo de oxigênio, tá? E exatamente porque ele tem esse alto consumo, apesar de ter apenas 2% da massa corporal, aproximadamente, ele recebe cerca de 15%, olha, do fluxo sanguíneo corporal, tá? Então é bastante coisa. A gente calcula mais ou menos que em 1 minuto circula pelo encéfalo uma quantidade de sangue que é aproximadamente o mesmo peso dele, tá? Por minuto. Circula no cérebro mais ou menos a mesma quantidade de sangue que o próprio peso do encéfalo. Bastante coisa, né? Só que, embora ele receba toda esse suporte de oxigênio, esse consumo ele não é idêntico, tá? Em todas as regiões cerebrais. Dependendo da região, a gente vai ter um consumo diferente por região cerebral, tá? Então, esse é mais ou menos como acontece o fluxo, né? Como que se dá aí esse fluxo de oxigênio, esse consumo de oxigênio no sistema nervoso, tá? Um outro dado interessante da gente ver antes da gente começar a estudar propriamente dito os vasos, né? É que no sistema nervoso central, né? As artérias, elas drenam para veias, mas elas não estão necessariamente junto com as veias, como acontece no restante dos sistemas corporais, né? Aí no canal nós temos alguns vídeos falando sobre o sistema circulatório do corpo em geral, e a gente percebe que geralmente as artérias têm ali algumas veias satélites que as acompanham. No sistema nervoso central, isso não é necessariamente assim. A gente vai ver que é um pouco diferente isso, tá? E outra coisa interessante, no sistema nervoso central nós não temos vasos linfáticos, tá? Alguns autores até falam que, como tem lá o sistema de líquido cerebroespinal, né? Ele já faria, mas ele tem, a função dele é bem diferente aí do sistema nervoso linfático, tanto fisiologicamente quanto bioquimicamente, né? Então, no sistema nervoso central nós não temos sistema linfático. Ok? Posto essas
ideias assim gerais, vamos começar a falar agora sobre a irrigação, né? Ou seja, quais são as artérias que efetivamente levam sangue, como que esse sangue chega até o sistema nervoso central, certo? Para começar, vamos ter uma ideia geral de quais artérias que chegam no sistema nervoso central, por onde elas estão entrando no sistema nervoso central, antes da gente estudar a distribuição delas propriamente dito, ok? Bom, para começo de conversa, o encéfalo ele vai receber sangue por duas artérias principais, tá? As artérias carótidas interna, tá? As carótidas internas, que são duas, e as artérias vertebrais, ambas saindo lá, vindo lá, subindo no pescoço, tá? Com isso, a gente vai ter formando aqui dois sistemas, tá? O sistema carotídeo interno, certo? Que é um sistema que é formado pelas artérias carótidas internas, e um outro sistema que é chamado de sistema vértebro-basilar. Por quê? Nós temos duas artérias lá no pescoço chamadas de artérias vertebrais, que inclusive elas passam por dentro ali dos forames transversários das vértebras cervicais, né? E quando elas, a gente vai ver daqui a pouquinho, quando elas adentram no encéfalo, elas formam uma única artéria chamada de artéria basilar, tá? Por isso que o sistema é chamado de sistema vértebro-basilar. Né? Quando a gente junta esses dois sistemas, quando a gente une eles, a união dos dois, a gente vai ter aqui um círculo chamado de círculo arterial do cérebro, tá? Círculo arterial do cérebro. Antigamente era conhecido como polígono de Willis, tá? Mas já faz bastante tempo que a gente não usa mais esses epônimos. Então agora o correto é círculo arterial do cérebro, certo? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui em algumas particularidades desses dois sistemas, certo? Então vejam, ambas artérias, carótida interna e as artérias vertebrais, elas vão subir no pescoço em direção ao sistema nervoso central, certo? As artérias carótidas internas, elas vão entrar na cavidade craniana através de um canal que nós temos lá na base do crânio, chamado de canal carótico, tá? E tá lá no osso temporal. E ele é um canal que tem um formato sinuoso, tá? Então, conforme essa artéria carótida interna está passando por dentro desse canal sinuoso, ela também acaba desenhando um caminho sinuoso. E esse caminho a gente chama de sifão carótico, tá? Então, enquanto a artéria carótida interna está passando por dentro desse canal, ela vai receber o nome de sifão carótico, exatamente por conta desse desenho sinuoso, tá? Como parecendo um S mesmo, como se fosse um sifão de pia, tá? Desse sifão carótico, né? A artéria carótida interna vai dar para a gente três artérias principais: a cerebral anterior, cerebral média e a comunicante posterior. Mas fiquem tranquilos que por enquanto eu estou só falando alguns nomes de artérias e daqui a pouco a gente vai estudá-los mais profundamente, ok? Então, primeiro local aí onde o sistema nervoso central está recebendo sangue é a artéria carótida interna. Lembrando lá que a carótida interna é uma bifurcação da artéria carótida comum, certo? Então, essa é a primeira aí. E quando, para ela entrar na cavidade craniana, claro que ela vai perfurar, né, as meninges lá, né, a dura mater, a aracnoide mater, e aí ela vai dar esses ramos, artéria cerebral anterior, cerebral média e comunicante posterior, certo? Isso acontece mais ou menos, pra vocês terem uma ideia aí, né, de distância, ali por volta, perto do sulco lateral, tá? Ali no sulco lateral, ela vai dar esses ramos aqui, que são essas artérias, ok? Mas a gente vê tudo isso daqui a pouquinho, fiquem tranquilos. A outra, né, forma que o sistema nervoso central tende a receber sangue, a gente já falou, que é pelas artérias vertebrais, lá com o sistema vértebro-basilar. Como que acontece? Essas artérias vão subir pelo pescoço, como a gente já falou, pelos forames transversários lá das vértebras cervicais, certo? E aonde elas vão entrar no crânio? Lá pelo forame magno, tá? Já que elas estão entrando ali, elas vão fazer uma curva e vão entrar pelo forame magno. Elas estão subindo em duas. Quando chega mais ou menos ali na altura do sulco bulbopontino, tá? Elas vão se unir formando uma única artéria, a artéria basilar.
tá? E essa artéria basilar, ela vai dar algumas artérias, alguns ramos bastante importantes, tá? O principal deles são as artérias cerebrais posteriores, tá? Essas quatro, olha, que eu destaquei desse lado aqui, né? E essa cerebral posterior, elas estão em negrito exatamente porque elas fazem parte desse círculo arterial do cérebro, ok? Fora essa, claro que a artéria basilar vai dar outras, né? Como as cerebelares, tá? Artéria do labirinto, artéria da ponte, certo? E a artéria vertebral, ela também não vai dar uma única ramo, ela não vai gerar simplesmente se juntar e formar a basilar. Enquanto ela está subindo em direção ao sistema nervoso central para formar a basilar, ela vai dar para a gente outros ramos. São as espinais posteriores, anterior, cerebelares também. Mas a gente vai ver daqui a pouquinho isso. Aqui é só para vocês terem uma ideia de onde que essas artérias estão chegando no sistema nervoso central, certo? Que é através da artéria carótida interna e das artérias vertebrais, certo? São as principais artérias que estarão levando sangue para o sistema nervoso central, ok? A gente vai ver isso detalhadamente daqui a pouquinho. Tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui nelas então? Olha aqui, ó. Subindo então aqui em direção ao sistema nervoso central, nós temos aqui, ó, as artérias vertebral, a gente está olhando uma delas aqui, ó, passando dentro dos forames, tá vendo aqui, ó? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Passando aqui dentro dos forames, certo? Então, olha aqui, ó, passando dentro dos forames vertebrais, subindo aqui, certo? Veja que ela é ramo aqui, ó, da artéria subclávia, certo? Então, essa é a artéria vertebral, certo? Tem dos dois lados, artérias vertebrais. Então, aqui a gente está vendo de um lado, olha, ela subindo aqui. Olha aqui, ó, como ela faz uma curva e entra pelo forame magno aqui no sistema nervoso central. Tudo bem? A outra artéria, veja aqui, ó, a artéria carótida comum, certo? Desse lado aqui a gente está olhando, ela está saindo do tronco bracocefálico. A artéria carótida comum, se dividiu lá a artéria carótida externa, que vai para a face, a artéria carótida interna, ó. Olha aqui, olha como ela forma um sifão, tá vendo aqui, olha? O sifão carótico, e aí ela chega dentro do sistema nervoso central. Tudo bem? Nesse outro desenho aqui na lateral, olha, a gente tá vendo também, né, ó, a artéria vertebral subindo aqui, olha, pelos forames transversários, ó, e ela faz aqui, ó, uma curva posterior, vai entrar lá pelo forame magno, ok? Então, com isso, a gente viu aqui essas duas principais artérias que estão chegando aí no sistema nervoso central. E olha quando elas chegam, que interessante, né? Olha aqui, olha. Olha as artérias vertebrais subindo aqui, olha. As artérias vertebrais subindo aqui, formando uma única artéria aqui, ó, chamada de artéria basilar, que vai dar artérias aqui, as cerebrais posteriores, certo? Depois, olha aqui, olha, as duas carótidas internas aqui, olha. Também que vão formar outras artérias aqui no sistema nervoso central, certo? Mas agora, o polígono do Willis e todos esses outros detalhes aí dessa irrigação, né, do círculo arterial do cérebro, que também é conhecido como polígono de Willis, é um assunto para o nosso próximo vídeo, e eu espero você no próximo vídeo, que a gente vai falar exatamente a respeito da circulação arterial, do círculo arterial do cérebro, dessas artérias tão interessantes e quais os locais que elas irrigam. Vai ser muito legal. Não perca, tá? Espero você no próximo vídeo. E não esqueça, se estiver gostando, deixe seu joinha aqui, deixe os seus comentários e comenta com um amigo também. Combinado? Então, muito obrigada pela sua companhia e te espero no próximo vídeo. Tchau!